Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é a professora Ana de História e vamos retomar o nosso capítulo sobre a Idade Média. Trazendo agora o feudalismo, que era um sistema de organização econômica, política, social e cultural, que ficou baseado na posse de terras que começou a se formar lá no século V, na Europa Ocidental, com a crise do Império Romano. Lembrem a divisão do Império entre Império do Oriente e Império do Ocidente. A origem do feudalismo tem início com as invasões germânicas, os bárbaros, povos bárbaros. Lembram que eram pessoas denominadas pelos romanos que não praticavam a sua mesma cultura, não falavam latim, não tinham a mesma religião. Esses eram povos bárbaros. No século V, sobre o Império Romano do Ocidente, as características gerais do feudalismo são a descentralização nas mãos dos senhores feudais, a economia baseada na agricultura e a utilização do trabalho dos servos. Vamos observar agora a linha do tempo da Idade Média, onde traz a Alta Idade Média, no século V, que se dá a queda do Império Romano, e no século XV, a Baixa Idade, que fica como a tomada de Constantinopla. A Alta Idade Média e a sua organização política traz o âmbito local exercido pelos senhores feudais, os grandes donos da terra, em meio da administração sobre as regiões de domínio. Ali, esses exerciam o poder político e o poder judiciário. O rei era apenas um entre os senhores feudais, como estamos vendo na imagem. Olhem lá, prestem atenção. Os senhores feudais e os reis. Os nobres habitavam em seus grandes castelos construídos especialmente para oferecerem a proteção. Lembra que em uma aula nós conversamos sobre as invasões germânicas dos hunos? Então, esses grandes castelos eram construídos para manter esses nobres seguros. Aqui temos o castelo de Bodin, que foi construído para fazer a proteção e a defesa e o conforto de seus moradores. Outro âmbito do feudalismo são as guerras, ou seja, a guerra era uma das principais formas de obter o poder. Os senhores feudais se envolviam nessas grandes guerras para aumentar as suas terras, assim aumentando o seu poder. Os cavaleiros formavam-se à base do exército. Tinha também a organização religiosa. Essa organização religiosa na Europa Ocidental era da Igreja Católica, onde mantinha a supremacia da religiosidade desde o século IX, com a centralização do poder nas mãos do Papa de Roma. A igreja, assim, tornando-se a maior proprietária de terras da Europa. A organização cultural, ou seja, a educação, era para poucos, pois só os filhos de alguns nobres que estudavam, marcada pela influência da igreja, trazendo o aprendizado do latim, os ensinamentos religiosos, as táticas de guerras. Grande parte da população medieval era analfabeta e não tinham acesso aos livros. As pinturas medievais também
viraram formas de ensinar a população um pouco sobre a religião. A arquitetura também se destacou devido às grandes construções de castelos, igrejas e catedrais. A organização econômica no feudalismo traz 4 palavras: a agrária, a autossuficiente, a subsistência e a não monetária. O artesanato também era prática da Idade Média. A produção era baixa, pois as técnicas ainda eram bem rudimentares, ou seja, as técnicas ainda não eram aprimoradas. Temos agora a organização social, a sociedade feudal. No âmbito temos o clero, no meio a nobreza e bem abaixo os servos, ou seja, era hierarquizada, uma sociedade hierarquizada. Os servos eram a terceira camada da sociedade, era formada pelos camponeses e os pequenos artesãos. Os servos deviam pagar várias taxas e tributos àqueles senhores feudais. Um exemplo é o trabalho de 3 a 4 dias nas terras do senhor feudal. Os nobres eram a nobreza feudal eram os senhores feudais, os cavalheiros, os condes, os duques, os viscondes, aqueles detentores de terras e arrecadavam impostos dos camponeses. O clero eram os membros da igreja. Tinham um grande poder, pois eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Também eram isentos de impostos e arrecadavam o dízimo. Os monges viviam em mosteiros, passavam grande parte do